graça e a paz a todos. Queríamos falar um pouco sobre como conhecer a voz de Deus. A gente sabe que Deus ele é uma pessoa, ele tem a sua própria voz e que também pode ser ouvido por cada um de nós. Mas a pergunta que fica, como reconhecer a voz de Deus? Muitas vezes, quando as pessoas ouvem a expressão voz de Deus, elas têm uma ideia de que isso é algo de forma sobrenatural, ou que a voz de Deus ela só pode ser ouvida como se fosse no nosso interior como um bom conselho. Mas eu quero que vocês entendam o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz: se vocês desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouviram a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Isaías capítulo 30, no verso 21. Hoje nós vamos falar sobre a voz de Deus. Então, fiquem comigo, que vocês possam curtir, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, que esse vídeo possa alcançar vidas. Por que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus? Como eu posso reconhecer a voz de Deus? Qual é a relação entre a vida devocional e a minha capacidade de ouvir a voz de Deus? Por que é importante a gente aprender a ouvir a voz de Deus? Olha, é impossível que a gente possa viver os planos de Deus sem obedecer às suas direções, justamente aquelas ordenanças para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque você ser dirigido pelo Espírito Santo é uma condição essencial para viver os planos de Deus para a minha, sua vida e da nossa família. Exatamente. Para viver a vontade de Deus só existe uma forma: reconhecendo a sua voz, ouvindo o que ele tem a nos dizer, sabendo que aquilo que ele vai falar é para o nosso bem. Então devemos obedecer a cada instrução de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 10, que o mundo tem diversas vozes e que elas não são sem sentido. Diz assim a Bíblia: no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Então, isso significa que você pode ouvir conselhos que fazem sentido para a sua situação que você possa estar enfrentando hoje. Mas será que isso basta realmente para que você tenha uma vida na direção de Deus? Será que isso é realmente aquilo que Deus tem para você? Não podemos afirmar. Por isso precisamos aprender a identificar a voz de Deus diante de tantas outras vozes. Ela é a única que nos leva à vitória. O que você precisa saber nesse momento é sobre o seu relacionamento com o Senhor. A Bíblia fala: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Salmo 23, no verso 3. Então o seu relacionamento com Deus ele é muito parecido com a relação que você constrói com o seu melhor amigo, por exemplo. Isso, exatamente. É justamente com aquela amizade de você conhecer a voz de Deus, de você saber que ali é fruto de um viver perto de alguém, aprendendo sobre essa personalidade dessa pessoa, sobre identificando-se com essa pessoa, sabendo que aquela voz é como se fosse um bebê no ventre de sua mãe, onde o bebê começa a reconhecer a voz da mãe, do pai, exatamente, ou até mesmo quando sai começa a reconhecer as vozes. Essa intimidade ela é um resultado de uma vida diária com Deus, onde você realmente se alimenta nessa relação, onde você aprende a conhecê-lo. Como consequência disso, se torna cada vez mais fácil saber quando é Deus falando e quando não é. Quando você está mais próximo de Deus, você tem mais intimidade com Deus. Assim, você vai aprender na prática 3 verdades fundamentais sobre a sua relação, a relação de Deus com o homem. Primeiro, Deus ele é uma pessoa. Deus não é um ser inanimado, não é uma pintura, não é uma estátua, por isso a gente pode sim se relacionar com ele, assim como a gente faz com um amigo. Afinal, Deus é uma pessoa, como a gente falou no começo desse vídeo. O homem ele foi criado para se relacionar com Deus. O homem ele foi criado ao quê? A imagem e semelhança de Deus. Ele formou o ser que poderia se aproximar dele e esse construir foi construindo uma relação de afeto e de amizade. Lá no livro de Gênesis diz assim a palavra de Deus: Aí Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco,
capítulo 1, no verso 27 do livro do Gênesis. Você só pode conhecer o caráter de Deus se andar perto dele. Se Deus ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, um jeito de pensar que é muito próprio, específico. Logo você precisa aprender sobre o caráter dele para saber como se relacionar com ele, como está escrito na palavra de Deus. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês agem. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, no verso 8. A gente percebe então que há 3 maneiras de aprender a reconhecer a voz de Deus. Primeira, sobre o caráter de Deus, porque o caráter de Deus só pode ser conhecido por quem anda perto dele. E existem 3 maneiras de aumentar essa intimidade com Deus. Primeira, lendo a Bíblia. Exatamente, lendo a palavra de Deus. A Bíblia, ela é sim a palavra de Deus. E não é à toa que recebe esse título, sabe por quê? Porque ela foi escrita por Deus para ser uma referência para a vida do homem. Ela foi inspirada pelo seu Espírito Santo. A Bíblia de Deus diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira de viver. Diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16. Ao ler a Bíblia, eu e você aprendemos a identificar o que Deus pensa sobre as situações e que atitude Ele espera que você e eu possamos ter diante de certas situações. O segundo momento seria orando. Exatamente. Orar é justamente conversar com Deus. Então quando você ora, você fala para Deus aquilo que está no seu coração. Você fala para Deus coisas que realmente lhe incomodam e Ele ouve. Ele tem que dizer sobre as situações que eu e você enfrentamos. Isso é um relacionamento. Então nós devemos também investir tempo no relacionamento com Deus. Exatamente. Investir tempo no relacionamento com Deus é uma decisão individual que faz toda a diferença. Tanto nos resultados que estamos obtendo no presente, como aqueles que serão obtidos no futuro. Uma maneira interessante de aumentar essa intimidade com Deus é você desenvolvendo o hábito de fazer devocional todos os dias. Exatamente. Então, em palavras simples, fazer um devocional é quando você reserva um tempo do seu dia a dia para ler a Bíblia, orar, ouvir a voz de Deus e até mesmo louvar. Esse tempo é muito importante para você aprender a reconhecer a voz de Deus. Aí você pode se perguntar: mas como eu posso dar o primeiro passo para construir uma vida devocional? Como é que eu posso fazer esse devocional? A primeira coisa que você precisa fazer é incluir os momentos de devocional no seu cotidiano. Ou seja, é reservar um tempo dentro da sua agenda, dentro da sua vida corrida. Depois você escolhe um ambiente que seja calmo e reservado. Lembre-se que você vai passar um tempo maravilhoso na presença do seu melhor amigo e você vai querer ficar longe de toda e qualquer distração, porque distração nesse momento não vai ser legal. Por fim, desconecte-se do mundo e conecte-se com Deus. Essa conexão ela tem que ser cada vez mais firme e forte, porque a rotina devocional vai manter o seu relacionamento com Deus vivo e por isso conserva a intimidade entre Deus e você. Como consequência, você aumenta as chances de reconhecer a voz de Deus nos desafios que surgirem. Então que vocês possam pôr em prática todas essas palavras e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Forte abraço.